chuva diferente agora está inundando essa igreja. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar presente entre os senhores, tá? É um privilégio ser escolhido por Deus para ter esse encontro com você. Estarmos aqui hoje à noite reunidos, escute isso, esse detalhe, porque o Senhor falava no meu coração ali. Estarmos aqui reunidos hoje não é fruto do acaso, certo? Você, a sua existência não é fruto do acaso. Você está aqui por um propósito de Deus. Independentemente das tuas experiências de vida, independentemente dos teus traumas, eu quero dizer para você, se você chegou aqui hoje à noite com alguma dúvida pela qual você está vivo hoje, alguma dúvida relacionada do porquê de você ainda existir, ou está passando pela sua vida por algum problema específico, Deus tem um propósito maior do que isso. Aleluia! Existem muitas formas de provar isso que eu estou te dizendo, tá? Mas uma vez me disseram que aqui é a igreja dos universitários. Glória a Deus, né? O pessoal gosta de estudar e quando se fala de universitário, não é necessariamente aqueles que estão matriculados na faculdade, não. É aqueles que gostam de se debruçar e buscar as verdades, né? Através do conhecimento, através da revelação do Senhor. Tá bom, irmão? É importante estudar sim, mas isso não é tudo, tá? É importante você ter um diploma, talvez, mas tem coisas muito mais especiais e mais importantes, e a maior delas é a tua vida, que Deus morreu para te salvar, para te dar uma vida acima de todos os teus problemas, acima dos teus traumas, acima das tuas dificuldades, tá certo? Então você não está aqui por acaso. Uma prova, quando você nasceu, não sei qual a tua origem, não sei o motivo pelo qual vossos genitores planejaram ou não o seu nascimento, mas no ato amoroso e íntimo dos vossos genitores, cerca de 20 a 400 milhões de indivíduos pequenininhos, chamados espermatozoides, estavam lá concorrendo a uma vaga. Eu não consigo acreditar que isso é fruto do acaso. Eu não tenho fé nesse nível. Eu acredito que Deus disse: pastor Clésia não vai ser tu, pastor Carlos Augusto vai ser tu, pastor Calbinho vai ser tu, pastor Natália vai ser tu. Foi você que Deus escolheu para estar aqui essa noite. Tá bom, irmãos? Amém? Amém. Então guarde isso no seu coração. Você não é fruto do acaso. Agora, a vida nos leva a termos experiências não tão agradáveis. Acolhermos, escuta essa, acolhermos frutos de sementes que não plantamos. Eu já passei por isso. E perguntei a Deus: Senhor, por que eu estou colhendo esses frutos se eu não plantei essa semente? E sabe qual foi a resposta que eu tive? Nenhuma. Depois de muitos anos, depois de algumas decisões equivocadas e inadequadas, depois de um longo processo, eu pude aprender a entender algumas outras coisas relacionadas a isso. E se hoje, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos os nossos respectivos desafios. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser a mocinha que está me ouvindo aqui. Todos nós temos os nossos desafios. E todos eles, todas as dificuldades, ela tem um aspecto chamado pedagógico, ou seja, um ensinamento. E a minha oração esta noite é para ser canal de Deus para a sua vida. Vamos falar de um assunto específico, saúde mental, à luz da palavra de Deus. Mas aqui, irmãos, a mensagem é orientada pelo Espírito Santo, tá bom? Amém. Aleluia. Obrigado, irmão. Desde já agradeço pela apresentação calorosa. Faço das minhas palavras a mesma do pastor Carlos. A gente se conhece desde muito tempo, desde quando eles eram solteiros, né? Até que São Carlos, cadê o Carlos Manuel? E São Carlos, eu conheço o Carlos Manuel desde, aí eu posso dizer, né, Carlos Manuel, a expressão que eu usei, né? Né? Mas Deus nos trouxe aqui, irmão, essa irmandade. A gente passou muito tempo sem se comunicar, sem se ver, mas o amor mudou, porque o amor é eterno, o amor é divino. Porque Deus está tocando nessa palavra, falar sobre amor. Talvez você está aqui, teve algumas experiências amorosas não tanto agradáveis quanto você sonhou,
quanto você imaginou. Talvez houve alguns empecilhos na sua vida, alguns acidentes no percurso, e você está aqui atrás de receber de Deus, não de mim, porque eu não tenho nada para você, sou apenas um vaso do Senhor, e privilegiado por estar aqui essa noite, porque eu não merecia, nem você também merecia, tá bom, irmão? Então, a nossa relação hoje não é por mérito, escute, não é por mérito que estamos aqui, é porque Deus nos amou. E sabe por que Deus nos amou? Você sabe por que Deus nos amou? Eu não sei não. Eu só sei que Ele me escolheu e é suficiente. Quando nós temos um relacionamento de intimidade, obediência ao Senhor, pastor Eclesiano, o Senhor determina, vai por aqui, faz isso, toma essa decisão. E às vezes a gente não entende. E às vezes é propósito de Deus que não venhamos entender no momento, mas apenas lançar. Lembro-me de Abraão, lembro-me de Jonas, lembro de um louco vestido com roupas malucas, comendo uma alimentação que não tem nada a ver, chamado João Batista. E hoje, o que mudou? Nossa forma de se relacionar com Deus, porque Deus é o mesmo. E você está aqui, voltando a frisar nessa tecla, você não é fruto do acaso. Você não está aqui porque simplesmente alguém te convidou, não. Se você pensa isso, desiluda, tá? Deus marcou encontro com você essa noite. Amém? Amém. Vamos falar hoje sobre saúde mental. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, e estou franqueando aqui a oportunidade para os irmãos responderem de onde estiver. Quem quiser falar, fique à vontade. O que é saúde na concepção dos irmãos? Levanta a mão, pode falar qualquer um, quem quiser. Mental, espiritual. Ah, tu é suspeito. É para ter dito assim, não podia falar. Os irmãos entenderam aqui embaixo? Amém? Quem disse também que eu estou vendo aqui? Pronto, oh, varão, glória a Deus, fazer te ver. Beijo no seu coração. Glória a Deus. É isso aí que a pastora Natalice recebe a profecia. Eita, eu também não queria não, varão, mas vou dizer uma coisa sobre esse assunto. Saúde e saúde mental, ela tem a ver com o bem-estar, escuta essa, o bem-estar físico, psíquico, social, e alguns conceitos mais modernos falam de bem-estar também espiritual. A Organização Mundial da Saúde muda direto esse conceito, tá bom? Mas o que nos importa aqui é refletir nesse ponto, bem-estar. E nós, em alguns momentos da vida, temos esse desafio. Coisa bonita, bate aí no simples. Glória a Deus. Olha só. Em alguns momentos da vida a gente passa por situações que não são tão legais. A gente toma susto. A gente fica famoso em algum momento da vida recebendo ligação de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, com o DDD 011, 030, né? Aí misericórdia, o pessoal que não deixa dormir, não deixa comer. Cobrança. Misericórdia, né? Essa fama não é muito boa não, né? Então, a gente tem alguns desafios que comprometem e desafiam o nosso bem-estar. A gente passa por situações relacionadas a momentos de ansiedade, momentos depressivos, momentos em que sentimos alguns sintomas no nosso corpo, que algumas outras pessoas, às vezes pautado no Google, às vezes pautado na Globo, às vezes pautado na vizinha, às vezes pautado em outro guru espiritual, e toma alguns diagnósticos para si que não fazem muito sentido. Na prática clínica, irmão, você acredita que eu desmistifico mais diagnóstico, pastor Carlos, do que dar diagnóstico para meus pacientes? A pessoa chega para mim, garoto, com muita fantasia. Doutor, eu tenho um borderline. Doutor, eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático. Doutor, eu acho que eu tenho esquizofrenia. Doutor, eu tenho depressão. Doutor, eu tenho um transtorno alimentar. Mas é um transtorno que não dá tempo nem a gente estudar, porque quando você se forma, aparece outros. Sabe? Uma vez, eu estava na sede da nossa igreja, né? Aí, um casal de pastor amigo nosso, estávamos conversando, aí a pastora disse, não, porque eu tenho TDAH. Né? Não é moda, né? Você falar que TDAH é autismo, embora seja um problema sério de saúde, né? E realmente os casos são alarmantes, mas tem muita gente que se autodiagnóstica. E irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Um diagnóstico se faz uma consulta de 20 minutos, por mais que o especialista seja bom,
e se ele ser bom e competente são coisas diferentes, tá bom? Se ele for bom, ele jamais vai tirar o diagnóstico em 20 minutos. Quando ele vê, se ele for bom, ele vai ter algumas hipóteses diagnósticas, mas ele vai ter que fazer uma análise mais profunda. Um negocinho chamado anamnésia. Vai estudar o teu histórico, a tua forma de viver, a tua família, teu ambiente externo. Vai analisar uma série de coisas, inclusive fazendo pedidos ou recomendações de exames de sangue, porque tudo envolve o ser humano. O ser humano é algo muito complexo. Ele é muito amplo, você observar. Então, assim, 20 minutos para dizer o que está acontecendo com você de problema é muito pouco e é irresponsável, certo? Então, o que acontece? Aí eu conversando com alguns pastores, né, nesse culto, tinha uma lanchonete lá, a gente comendo. Aí a esposa disse: eu tenho TDAH. Aí eu, what? Eu perguntei: por que a senhora diz isso, pastora? Não, por causa disso, disso. Eu fiz 3 perguntas, 3, que são fundamentais, né? Aí ela me respondeu, depois da resposta disso: pastor, a senhora não tem TDAH não, viu? Uma delas é o histórico escolar, certo? Porque o TDAH, para quem não sabe, é transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Vamos falar um pouquinho já sobre esse assunto, tá bom? Então, assim, é uma das características, não é apenas ela, tá? Aí o que acontece? Quando eu disse isso, desmistifiquei o pastor: eita, Marcelo, que massa saber disso, porque ela fazia chutagem comigo, dizendo que tinha TDAH. Aí, irmão, eu queimei a moita da pastora sem querer, pastor, a pastora, mas chantageava o pastor ali. Glória a Deus, né? Foi uma revelação, sabe, Analisa? Aleluia. Então, assim, às vezes as pessoas chegam na clínica ou conversam comigo na internet, perguntando, ávidos por diagnóstico. Aí eu digo: cara, eu não vou te diagnosticar porque você pode absorver isso e isso vai te trazer boas consequências, tá bom? O que a gente precisa é entender o teu caso, entender o teu histórico e traçar um plano. E o diagnóstico tem sua finalidade, mas não rotular as pessoas, porque às vezes as pessoas pegam isso e querem justificar algumas coisas que não tem justificativa, certo? Alguns comportamentos inadequados baseados no diagnóstico, e a função dele não é essa, tá bom? Então, voltando, isso é apenas uma introdução acerca da saúde mental, né? E vamos ler a palavra de Deus escrita lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, parte B. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, parte B. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O ensaio foi bom. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com o quê? Este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? Irmãos, é impressionante. Deus nos fez, e para quem acha que Deus está interessado só no teu coração, isso não é verdade. Certo? Deus está interessado na tua vida. E a tua vida é composta por corpo, alma e espírito, baseada em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Tá? Ela fala dessas 3 áreas da vida humana. E quando eu falo vida, eu não estou falando só dessa conjuntura física que você tem, que você é. Eu falo da tua vida. Deus está interessado no bem-estar do teu casamento. Deus está interessado no teu bem-estar fisiológico e psicológico. Deus está interessado no teu bem-estar financeiro. Que calma, que eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, tá? Depois eu vou explicar isso, certo? Deus está interessado no bem-estar do teu casamento. Deus está interessado na tua relação com a tua esposa, da tua esposa com o teu esposo, né, com os teus filhos, com o teu trabalho secular e com a obra de Deus no como um todo. Comigo até aqui? Amém. Entenda. Vou repetir uma frase inicial. Eu não estou sendo redundante, eu estou sendo técnico, tá? Você não é obra do acaso. Não existe essa característica. Tudo tem um porquê.
Talvez não entendamos ainda ou no momento. Mas segue o processo. Segue a tua vida. Segue fazendo o que tem que fazer. Porque os adultos, os homens e as mulheres, os adolescentes chegam aí pega a visão. A gente não faz sempre o que quer. A gente faz o que precisa ser. Uma história. Certo? Até você que porventura esteja aqui, que é um herdeiro, que tem posses, que é rico, até você vai ter que pagar o preço para manter o que você tem ou para evoluir. Tá certo? Então a temática da saúde mental, ela envolve toda essa conjuntura que você está inserido. Certo? O que acontece? Saúde não é ausência de doença. Saúde mental, ela envolve algo mais do que isso. Porque tem pessoas que têm sérios problemas de saúde, mas psicologicamente ele está tranquilo. Eu já atendi pacientes no hospital, certo? Tem um setor chamado cuidados paliativos. O cara não tem mais cura, a medicina já chegou no limite, e ali às vezes acontecem alguns milagres que os médicos ficam doidos, mas não se rendem em dizer que Jesus curou, certo? Mas tem milagres nessas circunstâncias, e acontece de outras pessoas passarem para o outro lado da vida, certo? Então o que acontece? Nessas circunstâncias eu já vi pessoas equilibradas, não queria ir, mas chegou a hora dela, se despede da família e vai. Tem pessoas que relutam, né? Eu já vi cenas horríveis de pessoas estiradas vítimas de violência na rua, que ela relutava os espasmos fisiológicos devido ao sistema nervoso ter sido maltratado por alguma ação violenta, pérfuro contundente, né? O fraco, cara, tira essas coisas, o corpo fica lá os espasmos, sabe? Lutando, reagindo, mas às vezes não consegue. Então sim, o ser humano, ele é algo muito complexo. Ele é algo muito geral. E já quero abrir um parênteses aqui para algo que é muito adoecedor dentro da saúde mental nas famílias. E a família é o primeiro lugar que eu quero começar, tá certo, irmãos? Começa tudo na família. E quando eu falo família, é onde você reside, dentro da sua casa. Tudo começa aqui. E um dos maiores problemas que acontecem nas famílias que acarretam em consequências, eu não quero usar o termo destrutivo, embora aconteça, certo? Mas consequências graves é quando alguém faz a comparação. O pai compara os 2 irmãos, ou 3 irmãos, ou compara os filhos com os primos. É porque fulano tem 8 anos de idade e não sabe ler, você com 6 aprendeu? Que massa, você é melhor do que meu filho, irmão, isso é pesado demais. É porque a minha filha tem 16 anos e só estuda, ainda brinca de boneca, e você com 14 já está se esquentando para namorar. Porque o meu filho, o filho do teu primo, com 23 anos, está formado, graduado na faculdade de 5 anos pela Federal, e tu com 25 não quer nada na vida. Esse último exemplo, ele pode até ter uma relatividade, mas trazendo a comparatividade de criança e para adultos. Quando você compara a sua esposa com outras mulheres, ou seu esposo com outros homens, você pode estar incorrendo um grande perigo de trazer consequências desagradáveis para a tua vida conjugal, para a tua vida espiritual, para a tua vida relacional, para a tua família como um todo. Porque tudo acontece e nasce no seio familiar. Na clínica infantil, certo? Alguns pais chegam, ou mães, e dizem assim: rapaz, eu não entendo porque meu filho é assim, porque ele teve tudo que eu não tive. Eu botei ele na melhor escola, eu colocava ele nas atividades recreativas, eu dava os melhores presentes, eu dava os melhores brinquedos, eu levava ele nos melhores lugares, eu dei tudo para esse menino. E talvez esse tudo não foi suficiente, ele fala. Aí, clinicamente a gente diz, tá aí a razão. Porque, irmãos, a relação com o filho, você não pode privar o filho e colocá-lo enquadrado numa bolha. Tem muitos adultos hoje que têm comportamentos desajustados por conta disso. Filho único é um dos que mais sofrem com isso, porque é filho único, às vezes precedido esse filho único por vários abortos espontâneos ou não, sabe? Então, quando a mãe, ela coloca esse garoto, essa garotinha numa bolha, ela priva a criança de ter suas próprias experiências, aqueles conflitozinhos com os coleguinhas. Quando o menino cai, acho que você já viu isso, quando o menino cai, a mãe fala: meu Deus, meu filho, o menino fica assim, ó. O menino toma um susto da reação da mãe e depois começa a chorar. Já viu isso? Já você? Eu já vi mais, calma. Papai e mamãe, menino não morre de chorar não, tá?
Aí o menino fica chorando, esperneando. Acontece, eu vejo isso na minha família. Um menino de 2 anos. O menino chora e consegue convencer uma cabra velha de 30, rapaz. Ai, porque eu tenho dado isso e tal. Senão ele vai chorar, rapaz, não morre de chorar, não, irmão. Ah, o bem-estar. A esse bem-estar, você não sabe o que é que você está introduzindo na cabeça dessa criança. Porque a criança, quando está chorando, é o instrumento que ela tem de barganhar com os pais. E a gente que é pai, vocês que são mãe, e vocês que serão um dia, a gente não quer ver quem a gente ama chorando, sofrendo. Né? Pelo contrário, a minha maior satisfação é ver minha esposa sorrindo, minhas filhas felizes. E quando a gente vê o contrário, às vezes a gente sendo culpado disso ou não, a gente se sente ruim. Mas às vezes, irmãos, aí entra a função paterna. A função paterna, segundo Freud e Jung, é a castração. Castração vem da política castrense, lá dos militares. É ser, às vezes, corretivo, imposição de limite. É ensinar a ser guerreiro. Caiu, cara, levanta. Vamos correr. Vamos lutar. Ai, papai, não consigo. Consegue, vamos mais um pouquinho. É aquele estímulo de força, da testosterona mesmo, do músculo, sabe, da proteção. Aí tem outros aspectos da mãe. Mas vamos retornar aqui à questão da saúde mental. Por que eu falo do aspecto familiar? Irmãos, uma vez trabalhando na rua, eu fiz uma entrevista de campo, empiricamente, certo? Eu fui lá na experiência, e cada garoto que eu pegava em conflito com a lei na rua, cada homem, né, em atividades que contrariam o que as leis ensinam, eu fazia uma pergunta: qual é o seu nome, qual a sua idade? Você mora com pai, com mãe? A maioria, e eu não lembro de nenhum morar com pai e mãe dentro da mesma residência. Ou filho de pai e mãe separado, ou o pai já tinha morrido, ou nunca conheciam o pai. Já nasce um lar disfuncional, certo? Aí o que acontecer se você chegou até aqui e de repente a tua origem tem essa conjuntura? Deus faz novo todas as coisas. Amém? Deus é um Deus de milagre. Deus é um ser que ele trabalha. Para você entender, a Bíblia fala em 1 de Coríntios, a partir do capítulo 1, fala dos aspectos de Deus, da salvação, do Evangelho, que torna isso loucura, porque para o mundo, a vida, ministério e morte de Jesus é loucura. Se o cara morreu para dar a vida, parece uma contradição lógica e filosófica, mas a palavra de Deus diz que a loucura de Deus é mais sábia do que o entendimento humano. E é nessa palavra que eu me apego, porque não preciso entender, eu só preciso obedecer a ordem do Senhor na sua palavra. Aleluia. Certo? Então, irmãos, tudo começa dentro de casa. Tá? Aí o que acontece? Nas relações familiares, tem aquela dinâmica. Acontecem muitas coisas desagradáveis. Certo? Preste atenção. Dentro das relações humanas é normal, é esperado, clinicamente falando, haver conflitos. Por quê? É normal, é esperado haver conflitos, mas isso não é a regra, tá bom? Os irmãos entenderam? Está comigo até aqui? Amém. Porque são cabeças diferentes, são pessoas de origens distintas, que talvez se uniram no início da relação por interesses até diferentes, certo? Então é esperado que haja, às vezes, divergência nessa relação. O que acontece? Rola o estresse, independente do motivo. O que é o estresse? É uma reação fisiológica diante de algum estímulo negativo. Até aqui? Amém. Certo. O que acontece? Os planos de Deus é para vivermos em harmonia nas nossas relações. Eu disse hoje para o pastor Carlos, conversando com o pastor Carlos, eu tenho 38 anos. Eu não me permito, já na metade da vida, cabra velho, tá vivendo uma vida de mentira, uma vida na minha boca, não, cara. Eu tenho os meus defeitos nessa atividade, sim, com certeza, tenho muito a aprender a melhorar. Porém, se eu estou casado é para ver casado de verdade. Se eu estudo é para estudar de verdade. Se eu sou atleta é para treinar de verdade. Porque você fazendo só isso, o dever de casa, você se destaca. E o teu bem-estar, a tua saúde mental, ela mantém estável, equilibrada. Certo? Só que esse é o conceito humano. O conceito de Jesus, eu usei essa frase já hoje, é para que tenhamos vida e vida em abundância. Em abundância, irmão. Não é meia boca, não é receber um salário mínimo, por isso que eu falei um pouco acerca da prosperidade. Não é um salário mínimo que você vive ali só sobrevivendo. E amém, porque tem gente que não tem, beleza. Vai se conformar com isso? Jamais. Deus não te chamou para ser medíocre. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque, de acordo com as estatísticas descritas pela FGV, entre outras instituições de pesquisa,
Os casais se separam por problemas financeiros, em primeiro lugar. Mais do que problemas de violência, de drogas, relações extraconjugais, negócio de chifre, essas coisas. A maioria dos casais não se separa porque às vezes o dinheiro do bolso ou é usado inadequadamente, mal administrado, porque é pouco demais. E Maslow, em sua pirâmide existencial e sociológica, ele vai falar disso, que nós temos necessidade básica de se alimentar. Depois a saúde, moradia e investir. Depois vai crescendo e a última é o bem-estar e lazer. E Jesus não precisa dessa pirâmide, esse formato aqui para sistematizar o falo da vida, não. É vida abundante, é relacionamento, é ter o que se alimentar com fartura, se investir bem, não ter medo do teu inimigo, porque você anda na paz. Certo? Aí o que acontece, irmão? Ter saúde mental não é viver livre de estresse. Porque de repente você vive com a mulher e a mulher te faz muita raiva. Bem-vindo aos casados, é normal. Certo? Se um homem que é casado tem uma esposa para fazer raiva a ele, esse homem não é homem. Sim, isso vai dizer que o casamento é mais feio. Não, cara, é para testar aí suas habilidades, ter paciência, glória a Deus. É para tornar o meu espírito. Certo? Eita, tá revelando aí, né? Os mistérios. Essas orelhas grandes aqui escutam bem, viu? Glória a Deus. Certo? É saber administrar o estresse. É saber responder adequadamente na hora da tribulação. Ter saúde mental e equilibrado dentro da palavra de Deus é ser relativo na comunidade que você está inserido. Ter saúde mental, à luz da palavra de Deus, é ser referência de Deus aqui na terra. As pessoas olham para você no seu trabalho. Olha aqui para o irmão simples. As pessoas olham para você no trabalho e dizem, rapaz, esse cara é desenrolado, tem alguma coisa diferente dele. E você não se apresenta, você não precisa estar falando dos títulos, das suas conquistas. Você só é. Você só existe. Eu acho muito massa a oração de João Batista que diz, importa que ele cresça e que eu diminua. E escute, isso aqui é importante para vocês, garotada. Se você teve a oportunidade de estudar, se teus pais te deram esse privilégio, você conseguiu, ou por mérito seu, se você tem um talento que te diferencie, use isso para a glória de Deus, porque isso não é teu, foi Deus que te deu. Aleluia. Aí você pode perguntar assim, não, Simplício, nada disso, eu estudei, fui para a faculdade, e quem te deu a vida? Quem te deu a oportunidade? Quantos livramentos Deus tem te dado até aqui? Que você sabe. E os livramentos que você teve, que você nem sabe. As conversas dos bastidores do inferno para acabar com a tua vida que aconteceram, como aconteceu no relato de Jó. Jó nem sabia. Jó pagou o preço e viveu uma prova que ele era inocente na jogada. A relação era entre Deus e o diabo naquela hora ali. E Jó foi usado de instrumento naquela relação. Mas teve um propósito. Escute. Tem coisas que você vê que você não entende. Certo? Mas não existe a relação de meritocracia nisso. Sua. Você pode jejuar, pode orar, pode ser um mau dizimista. A sua relação com Deus é pautada no amor. Deus nos ama de forma incondicional. E eu, assim, tenho um repertório de conhecimento para explicar isso. Eu não consigo. Porque quantas vezes eu já desobedeci a Deus? Quantas vezes eu já fiz a minha vontade e a vontade do Senhor e esse amor não muda? Então assim, humanamente falando, filosoficamente, psicologicamente, o conhecimento humano é muito limitado para explicar isso. Certo? Então assim, voltando para a saúde mental, é saber lidar frente a essas circunstâncias adversas. É ter inteligência emocional. Porque não se muda. Na vida você vai ter desafios em várias frentes, em várias áreas. Por isso que a Organização Mundial da Saúde fala de bem-estar. É saber viver em meio aos conflitos. É saber decidir, tomar decisões assertivamente, não pautado no impulso, não pautado apenas na vontade imediata, mas pautado no equilíbrio, naquilo que é melhor para você. Mas aí você deve estar se perguntando agora, Simplício, eu fiz tantas coisas que me entristecem, que até hoje eu estou colhendo as consequências. Calma. Peça a Deus estrutura e sabedoria para poder lidar com essas circunstâncias adversas. Porque a Bíblia diz que Ele dá conhecimento a todos que o pedem.
Certo? Agora eu esqueci a referência, pastor. Mas está escrito isso na Bíblia. Certo? Vamos evoluir. Eu não estou falando de estresse, irmão. Vou entrar aqui um pouquinho na parte da questão científica. Eu estava tentando traduzir aqui em palavras simples. O estresse. Quem já se estressou aqui alguma vez na vida? Eu vou fazer aqui e vou melhorar a pergunta. Quem nunca se estressou na vida? Vou repetir. Quem nunca se estressou na vida? E quem se estressou na vida, cara? Quem já fez alguma besteira que não deveria ter feito diante de circunstâncias estressoras? Quem se arrependeu de tal ação? Quem, se pudesse voltar atrás, não tomaria aquela atitude? Beleza. Esse estresse é uma reação fisiológica que alguns agem por impulso. E agir por impulso, irmãos, é uma resposta primitiva do comportamento dos nossos ancestrais, tá? Só que Deus nos deu algo chamado volitividade, ou seja, capacidade de escolha. O que nós temos hoje foi dado por Deus da essência divina. Deus, quando nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós não podemos agir impulsivamente. Por que isso acontece? Simples. Porque nós nos distanciamos do relacionamento com o Criador. Nós somos ávidos a isso. Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é você sair da presença se você não estiver firmado. E o que é que nos dá a firmeza? A palavra de Deus. Ela é a base, ela é o crivo, ela é o alicerce, ela é o filtro para você mensurar. É o óculos que você enxerga, a lente, melhor dizendo, a lente que te faz entender e ver o que Deus tem para você. A profecia é eficaz. Algumas pessoas podem até simular ser profeta, simular que são usados pelo Espírito Santo. Eu já vi por vídeos e pessoalmente endemoniados falarem em línguas estranhas que não são a língua dos anjos, certo? Mas essa palavra aqui, irmão, inspirada, como diz o escritor aos Hebreus, essa aqui jamais. O máximo que acontece, algumas pessoas equivocadamente interpretar de forma irresponsável as Sagradas Escrituras, mas ela não falha, ela não se contradiz, ela é verdadeira, ela é o nosso bálsamo, ela é a nossa bússola, ela é a nossa orientação. Então, eu digo para você uma coisa: se você pautar a sua vida aqui à luz da Bíblia Sagrada, as suas chances de ter saúde mental são muito grandes. E você não necessariamente precisa ser evangélico ou crente, porque eu conheço pessoas ateus que não acreditam em Deus, que não acreditam no diabo, mas seguem os ensinamentos de Jesus, porque segundo eles, esses ensinamentos fazem bem para a sociedade. E isso é verdade. Quando eu me reconciliei em 2018, e antes disso, em 2011, 2012, eu dirigi uma congregação, e depois disso eu me afastei, tive meus traumas, minhas experiências negativas, e proibi, por exemplo, as pessoas me chamaram de pastor. Não me chamam não. Não era nada assim diretamente contra Deus, era frustrado, era puto, enraivecido, porque, irmão, nós somos seres humanos. Foi isso. Fiz alguma coisa errada aqui não, né? Certo? Nós somos seres humanos, certo? E a gente vai falhar em algum momento da vida. E se você for jovem, aí que a probabilidade, depois eu vou falar com vocês, galera, a probabilidade é maior ainda, por causa da sua inexperiência de vida, por causa de pessoas que se aproveitam da sua inexperiência, e por outros fatores, certo? O que aconteceu em 2018, conhecedor desse conceito da saúde mental, que o aspecto espiritual traz equilíbrio e é verdade, uma pergunta para vocês, escuta aqui que o irmão simples vai dizer. Vocês sabem o que está por trás de todas as mazelas que acontecem na sociedade? Pode ser dito em uma palavra. Pode ser dito em uma palavra. O que está por trás de todas as mazelas que acontecem na sociedade? Todas as coisas ruins que fazem os homens sofrer. Vocês sabem? Show de bola. Ou pecado. Que acaba sendo, não etimologicamente, mas acaba sendo de certa forma a mesma coisa. Porque quem peca está desobedecendo a Deus. Mas se você não peca, não desobedece, não erra o alvo, aqui você vai entender o seguinte: que o filho deve obedecer pai e mãe.
E, primeiramente, eu tenho um maior respeito pelo meu pai. Meu pai é um cara menor do que eu, bravo, só ele, o pastor Carlos conhece, certo? Minha mãe é um pouco menor do que eu também, não sabe ler, brava também, sabe? Tem até um estudo comportamental, que eu não posso dizer, porque não é ético, tá? Mas eu tenho o maior respeito, cara. Pastor Carlos, decisões importantes. E meu pai não tem uma formação, tem nem um ensino médio, mas meu pai tem experiência de vida. Eu sempre lá tomo a benção, pastor Cleison. Meu pai tem esse privilégio ainda, graças a Deus. E consulto meu pai, diz para o Carlos Manuel, hoje, que na multidão dos conselhos existe a sabedoria. Diz para o pastor Carlos também que examinar tudo e reter o bem. E qual é o crivo? Palavra de Deus, irmão. Não tem para onde correr. Então, por que o pecado está por trás de todas as macetas sociais? Porque quem não peca não vai matar, quem não peca não vai... Quem não peca nesse sentido, tá? Porque assim, a gente vive um processo e a gente não está ainda perfeito. Em algum momento a gente vai pecar em determinadas circunstâncias. Mas o pecado não nos domina. Não é nosso Senhor. Ou tem aqui alguém que nunca peca, ou que não peca mais. Glória a Deus. Então assim, mas quem segue a palavra de Deus não vai ter prazer em enganar o outro. Vai procurar ser reto nos negócios. Não vai querer ter mais de uma namorada ou mais de um namorado. Não vai querer deixar a esposa em casa e arranjar outra ou vice-versa. Quem segue a palavra de Deus, ele não vai querer se mostrar maior do que o outro, só porque ele tem um carro, porque ele tem uma moto, porque ele tem um diploma. Não! Então isso, o pecado traz desequilíbrio social. E irmãos, Deus nos ama igualmente, tá? A gente não é diferente. Aí o que acontece? Nos nossos traumas, na falta de equilíbrio e saúde mental, a gente se envolve tanto nos nossos traumas, nos nossos problemas, nas nossas frustrações. Isso acontece de forma inconsciente, não é porque você escolhe isso. Aconteceu. E a gente está tão envolvido que a gente atribui isso a Deus. Mas Senhor, como é que pode? Por que eu estou passando por isso? Como eu falei anteriormente, estou colhendo frutos que eu não plantei. Mas irmão, às vezes você não precisa entender, você precisa obedecer o que está acontecendo. E às vezes você não vai nem entender, racionalmente falando. Tem coisas que você só vai suportando o processo. Você só vai conseguir orar, talvez chorar, talvez gemer, talvez dizer: Senhor, eu estou perdido, não sei mais o que fazer, me salva. A oração do desespero. Por que eu gosto de um conceito de saúde mental que traz o aspecto espiritual? Porque, presta atenção, olha aqui para o irmão simples. Na vida, a gente tem pelo menos alguns aspectos da vida: familiar, social e profissional, material, certo? Intelectual, físico e espiritual. É muito comum que alguma dessas áreas pode estar em desequilíbrio. E o que vai nos trazer para o centro? O campo espiritual. A fé em Jesus. Quando você olha para a palavra de Deus, para a profecia verdadeira, você vai ver o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que tem abundância, eu sei que tem escassez, eu sei estar feliz, eu sei conviver com a tristeza, eu sei estar forte, eu sei estar com saúde, eu sei conviver com a doença. Sabe? Isto é um indivíduo inteligentemente emocional, ou emocionalmente inteligente. Entendeu, irmão? Então assim, nós somos chamados para viver dentro desse conceito. E entenda, não existe o aspecto da comparação. Por que eu botei o aspecto familiar? Porque se a tua família está desajustada, a probabilidade disso socialmente se perpetuar na sociedade é grande demais. Então, tudo começa na família. Entendeu, irmão? O que acontece? Às vezes, algumas relações amorosas, acabam sendo conflituosas. Às vezes, os casais acabam brigando, se degladiando. Às vezes existe briga por poder. Eu mando você, ou eu mando mais do que tu. Às vezes o cara quer bater na mulher, a mulher quer bater no homem. Às vezes o cara humilha a mulher humilha o homem. Enfim, mas esse cenário de guerra não é o que Deus planejou para você. Mas tu é culpado. Quando eu aconselho casais, em terapias de casais no campo espiritual, eu digo assim: irmão, peraí, não existe culpado não. Existe responsáveis em fazer as coisas darem certo. É necessário um grau de maturidade às vezes? Sim. Mas a gente aprende no fogo. A gente aprende no processo.
Porque se você ama, se você se esforça, você tem um mínimo de maturidade para isso, você vai lutar para fazer as coisas darem certo. Pode ser que em algum momento da sua vida você não conseguiu, não teve essa maturidade. Tudo bem, as coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo, irmão. Abra-se para o novo. Permita Deus trabalhar no seu coração. Por mais que você tenha suas experiências desagradáveis e negativas, isso faz parte da tua história, isso não vai mudar, o passado já passou. E ficar com o pé no passado, agora escuta a chave. Ficar com o pé no passado é depressão. Entendeu? Vou repetir. Ficar com o pé no passado é depressão. É uma má adaptabilidade diante de uma perda. E essa perda é real ou imaginário, ou ainda expectativa de uma perda. E o ter expectativa te leva para o futuro. E viver no futuro uma expectativa horrenda ou horrível relacionada com o futuro te leva para outro caminho, chamado distúrbio ansiolítico, ou conhecido popularmente como ansiedade. Certo? Então assim, como eu falei no início, existem várias nomenclaturas, vários diagnósticos surgindo dia após dia, dias após dias, certo? Só que assim, a gente não deve fixar-se nesses detalhes, nessas nuances, mas em nós. Porque sempre nós vamos ter algumas coisas a melhorar, algumas atividades a serem trabalhadas, certo? Então assim, irmão, vou pular um pouquinho aqui, falar sobre essa questão do estresse, tá? Mas aí vou pular para outro ponto, questão do trabalho. O trabalho é onde o trabalho físico, material, inclusive ministerial, é onde a gente é posto à prova. O trabalho é onde você passa uma boa parte do teu dia. O trabalho é algo que te faz estudar, acordar de manhã e dormir cedinho para ir para lá. O trabalho é o que te dá a condição de sustentar a tua família. Certo ou errado? Certo. Então o que acontece? Às vezes o indivíduo, escute isso, que isso é muito forte. A Bíblia diz o seguinte, eu vou aqui pular e eu vou retornar. A Bíblia diz que do que se queixa o homem a não ser os seus próprios pecados. Por quê? Já ouviram falar na síndrome de Eva? Né? Vou explicar aqui um pouquinho a síndrome de Eva. A Eva deu cabimento e pecou. Adão deu cabimento, deu ouvido a Eva e pecou. Ambos foram incitados pela serpente que estava com o cão nos couros. Certo? Quando Deus chegou para prestar conta com Adão, aí Adão botou culpa na Eva botou culpa na serpente, e um foi transmitindo a culpa para o outro. E isso acontece nas nossas relações. Eu não trabalho hoje porque eu não tive oportunidade. Acaba de 30 anos de idade. Ou 40, quem ainda não está velho. Não garoto, mas também não está velho. Eu sou assim, eu sou enraivecido, eu me acordo de manhã mal com Deus, eu já me acordo que não pitbull com fome, com sangue na boca, eu não gosto nem de dar bom dia. É porque eu sou assim, é porque eu fui traumatizado assim. Não, irmão. Você se tornou assim. As tuas experiências te levaram a ser assim. Só que isso é um comportamento desajustado. Não é aquilo que Deus planejou, e nem um comportamento que é saudável mentalmente, certo? O que acontece? O indivíduo está no trabalho, irmão, que o trabalho não faz ele feliz, que o trabalho não dá oportunidade de crescimento, e nem ele tem interesse em crescimento. O que acontece? O negócio é chamado burnout, ou burnout, que é um problema oriundo das relações de trabalho. Escute aqui, talvez você vai se identificar com isso. Se você se levanta de manhã para o trabalho, já fica cansado, já se sente cansado, de manhãzinha, na segunda-feira, após folgar sábado, domingo, ou só o domingo, certo? E esse cansaço não é porque trabalhou muito no final de semana, esse cansaço não é porque não dormiu direito, e esse cansaço não é porque comeu demais, muita pizza e pouco ovo, não. É simplesmente um cansaço que você não sabe de onde vem. Escuta essa. Você sente uma fadiga associada ao cansaço. Você sente dor de cabeça. Não aconteceu nenhuma situação estressora, mas já está nervoso. O teu coração está batendo muito forte. Tu olha para o teu chefe e pensa no teu coração: se eu te pego, se eu tivesse vontade, se eu tivesse devendo aquele galego. Eita Jesus. Irmãos, são tantos. Aí o que acontece? Tem sintomas parecendo com o transtorno do pânico. Você do nada começa a suar, começa a ter dor de cabeça. Aí no trabalho tem aquelas metas excessivas que você acha um absurdo. Rapaz, como é que pode esse gerente
Parece que a mulher dele foi embora com o negão e esse cara quer uma meta doida aqui para me bater. Aquela sensação de incapacidade, que você acha que não vai dar conta. Você quer estar em outro lugar menos ali, mas você precisa estar lá porque é dali que você trabalha e não tem para onde correr para tirar a tua grana. Isso é um pezinho no burnout. E o burnout tem características depressivas. Você fica melancólico, você fica para baixo, você não quer estar lá, você não muda a tua relação com o alimento, ou você come de mais ou de menos, ou você dorme de mais ou de menos, e desencadeia toda a tua estrutura física, até neurológica. Isso é burnout. E é uma das causas que mais trazem adoecimento às pessoas. Segundo o Departamento de Pesquisa e Estatística, FGV, ele diz que os agentes da segurança pública ou privada, motorista de ônibus, bancário, professores, e tem a quinta que eu não me lembro, são as profissões mais suscetíveis a estresse. Uma palhinha sobre estresse. O estresse não é coisa boa. O estresse é uma reação do organismo, natural, mas que se ela for excessiva, se ela for exagerada, e por muito tempo, ela vai causar dano. Para você ter uma ideia, escuta isso. O estresse do organismo humano, ele deixa o teu sangue ácido, certo? O teu sangue ácido, ele vai estar em todo o teu sistema, diminuindo o teu sistema imunológico, porque aumenta o cortisol, que é um hormônio, certo? E quando você está nessa situação de estressora por muito tempo, devido a uma grande intensidade desse estresse, e esse sangue fica ácido, você começa a sentir uma dor por aqui, ó, na região do peito, tá? Isso cria um terreno muito fértil para uma cidadã chamada H. pylori. Quem já ouviu falar em H. pylori? Quem nunca ouviu falar numa cidadãzinha chamada H. pylori? H. pylori é uma bactéria, certo? Ela se desenvolve num ambiente ácido do organismo, mediante a muito estresse. E as pessoas que são muito caladinhas, as pessoas que não têm uma válvula de escape, às vezes o pai, a mãe ou o filho é a pessoa muito violenta que não deixa nem você falar, você guarda para si, aí essa H. pylori começa a crescer no teu organismo ácido, e isso desenvolve gastrite, que pode virar uma úlcera por causa do estresse. O estresse é coisa tão séria que se você tiver uma... Escuta essa. O estresse é uma coisa tão séria que se você tiver na sua família uma herança genética de avô, de mãe, de tio que teve câncer, esse câncer, a maior probabilidade de se desenvolver é nesse contexto de acidez do estômago. Entendeu? E agora o que fazer? Porque tratamento psiquiátrico é muito caro. Psicologicamente também. E o que fazer, irmão, pra gente? Tentar buscar ajuda no SUS? Alguém sabe o que significa SUS? Diz aí, irmão. É o quê? Tinha um professor meu na faculdade que ele dizia que significava ser o último suspiro. Agora, irmão, o mais massa sabe o que é? É que lá fora o SUS brasileiro ele é uma referência. E de fato é mesmo, certo? Só que o que acontece? O SUS é uma referência lá fora não pelo que acontece, mas porque o que está escrito na lei. Quem é aqui da área da saúde? Certo? Quem é da área da saúde ou das áreas humanas já deve ter estudado sobre o SUS e vai ver os princípios do SUS, né? A filosofia, a doutrina, né? A base do SUS, integralidade, universalidade, né? A pessoa que vem de qualquer canto do mundo tem direito a ser tratado pelo SUS, não pode haver discriminação, eu por ser brasileiro não posso ser preterido ou ter prioridade em detrimento do estrangeiro, sabe? Se a pessoa vier de uma ela tem todo o direito, é bacana. Só que é tanta gente nesse Brasil, cerca de 211 milhões de habitantes, que o sistema público não dá de conta. Que a corrupção também não deixa esse negócio funcionar, né? Então, irmão, o que acontece? Como lidar com o estresse? E vou fazer uma coisa para vocês agora. Tá filmando aí, né, irmão? Tá ao vivo não, tá? Tá ao vivo, tá? Tem como dar pausa aí? Não? Vou dizer agora, se quem acha que vai estar Jesus dá livramento. Irmãos, vou dizer uma coisa muito séria. Já atendi muito paciente, vive de psiquiatra, mandando para psiquiatra. Por quê? Quando eu vejo a necessidade de uso medicamentoso de drogas tarja pretas, certo?
Vários aí, tudo que termina com pran, silina, pina, essas coisas. Desse término aí, você já sabe que não é coisa muito agradável, se dizer, certo? E as drogas psiquiátricas ou psicotrópicas, elas trazem um efeito e a função dela é regular o funcionamento químico do cérebro, certo? Por exemplo, o indivíduo quando está deprimido, no estado de depressão grave, certo? Porque esse é o estágio chamado clinicamente de estupor depressivo, quando ele perde interesse pela vida no contexto geral, quando ele deixa de tomar banho, tem gente que deixa de tomar banho, mas não está depressivo, é só falta de higiene mesmo, mas não é esse caso, tá? Não é esse caso, é que o cara não quer mais tomar banho, fica fedendo, não sente incômodo do mau cheiro, certo? Quando a pessoa fica o dia todo trancado, tem o sono alterado, dormindo o dia todo ou não dormindo, né? Quando a pessoa não tem mais prazer e energia para fazer aquilo que ela fazia antes, aí quando a gente vê o indivíduo caminhando para a ideação suicida, que o suicídio, via de regra, ele tem esses traços, esses passos, a gente caminha para o psiquiatra. E o psiquiatra, via de regra, vai passar uma droga à base de lítio. O lítio é uma estrutura química e neuronal, hormonal, que regula o funcionamento do cérebro, e aí o indivíduo começa a sair do buraco. Depressão, a geografia significa buraco, certo? Aí o que acontece? O pobre nunca tem paz, né? E a vida do pobre é mais difícil ainda nesse conceito, nesse contexto. Por quê? Se o rico ficar deprimido, ele tem dinheiro para pagar as pessoas para fazer o que ele precisa fazer. E se o cara é pobre, ou a mulher é pobre, é pai ou mãe, tem que cuidar do menino? Quem vai cuidar do menino? Quem vai dar o menino para a escola? Quem vai fazer a comida do menino? Sabe? Eu sei que parece brincadeira, mas é verdade. Depressão não tem preconceito, vai? Foi tema da minha monografia. A depressão não tem preconceito, ela não escolhe raça, classe social, não dispensa pastor, não dispensa pai de santo, ela pega rico, pega pobre, pega preto, pega branco, pega loiro, asiático, muçulmano, pega todos. Certo? E o que fazer? Agora eu vou dizer, por isso que eu perguntei. Teve casos que eu não vi nos aspectos psicológicos que contam, nem psiquiatra, mas eu vi uma oração no nome de Jesus curar essas pessoas. Desde criança, já vi isso acontecer. Não se falava tanto, não tinha tanto conhecimento, porque as drogas psiquiátricas vão regular o teu funcionamento neurológico. O psicólogo vai tentar fazer você entender os teus processos, mas a virada de chave, fazer a coisa funcionar, depende de você. E às vezes, nesse contexto, você não tem energia, você não tem força. Não é que você não queira, não é que você seja ruim, mas acontece. Aí quando esse indivíduo se debruça, porque ele entende a mensagem do Evangelho, e permite o Espírito Santo entrar e fazer todas as coisas na vida dele, eu me lembro dos frutos do Espírito, entre eles a alegria. E é uma alegria, não simplesmente estar rindo, de estar com sorriso, igual as dançarinas do Faustão. Ainda existe esse negócio? Existe? Hã? Existe. Né? Quem faz lá em casa a gente não tem televisão não, sabe não? Mas eu lembro que tinha um dançarino e as casas saíam direto. Né? Pois é. E não é isso a alegria. A alegria é aquela razão de viver, aquela paz, aquela vontade. Em meio aos problemas, em meio aos conflitos, em meio às dificuldades, você sabe que o teu Redentor vive. Essa era a esperança de Jó. Certo? Mas eu vou deixar eu avançar aqui, porque tem umas coisas que eu queria falar. Preste atenção aqui na ensinação agora. Eu não sou ator não, mas eu tive inspiração. Preste atenção aqui. Árvore do céu, esse telefone está tocando de novo, pelo amor de Jesus Cristo. Cadê? Por que a Fransquinha não atende minha ligação? O que a Fransquinha está fazendo? Pelo amor de Deus, eu preciso falar com a Fransquinha. Ai, meu Deus do céu, acabou de chegar aqui uma mensagem de 1 minuto e meio. Pelo amor de Deus, esse cara mandou um áudio de 1 minuto e meio. Por que não mandou 2 áudios de 45 segundos? Que doideira, qual a diferença? É loucura, né? Pois bem, rapaz, o fulano não está online, não me responde. Fulano, imagina o seu Madruga tem aquele chapéu, né? Aquele chapéu do seu Madruga, depois de levar um tapa da Dona Florida, faz assim, ó. Perde o equilíbrio, irmão. Eita, Jesus. Perde o equilíbrio.
nasceu. Aí, não precisa ler não, sabe o que eu ensinando ainda aqui. No ano segundo rei Dário, ai meu Deus, será que o que está acontecendo? Será que o Lula vai vir mesmo? No segundo rei Dário, os pensamentos começam a flutuar. Ai meu Deus, é o mito, ai meu Deus, é o Lula. Ai meu Deus, é o fenômeno que está preso. Ai meu Deus, é o Lula picanha. E os pensamentos começam a degladiar entre si. A pessoa não consegue concatenar ou direcionar o pensamento e conduzi-lo a uma finalidade. Preste atenção. Aí o cara, imagina que aqui é o computador, tá? Tá aqui, ó. 8 horas por dia. Tela. Luzes brancas e luzes azuis. Aí, pim, no WhatsApp. Pim, no Instagram. Pim, é o irmão do Japão que fala com ele. O cara não consegue ter produtividade. Eu preciso treinar, preciso memorizar a fórmula de Bhaskara. Faz tanto tempo, irmão, que eu não vou tentar aqui dizer não, porque eu acho que não, faz muito tempo. Eu tinha 11 anos de idade, não vou dizer não, deixa eu falar. Mas o cara não consegue memorizar uma fórmula matemática de quinta série. O cara não consegue memorizar os estados do Nordeste. Não sabe a capital do país que mora. Beleza. Irmão, cadê o irmão que me pediu a foto? Que não, o irmão que me pediu mais se você botar uma coisa no telão? Aí. Sério. Aí, irmão, tu bota aquela foto lá daquela cobrinha. Bota aí a cobrinha. Eu vou chamar de cobrinha, certo? Depois quando aparecer, eu vou dizer. Tá vendo esse negócio verde aí, irmão, essa cobrinha? Tá vendo aqui esse negócio verde aqui? Sim. Certo. Isso é chamado de hipocampo, certo? Esse cidadão aí é uma parte do cérebro que é dividido dessa forma aqui para sistematizar e facilitar o aprendizado, tá bom? Nessa parte, quando você está... Dá licença. Nessa parte aqui, irmãos, quando você está estudando, quando você está aprendendo alguma coisa, quando você precisa tomar alguma atitude, quando você precisa se concentrar, essa parte é a que é estimulada, tá bom? Essa é a parte do cérebro que funciona. É hipocampo. O que acontece? Se você prestar atenção, o hipocampo, ele pega quase todas as regiões do cérebro, tá certo? Você vê? Concorda comigo aqui, ó? Que ele faz um círculo todinho e ele é como se estivesse ligando todas as outras regiões do cérebro. Tá comigo até aqui? Sim. Beleza. Agora, irmão, mostra outro aí. Isso é saúde mental, viu, irmão? Tá vendo essa outra parte verde aqui? Sim. Eu quero dizer uma coisa, viu? Eu não torço Palmeiras, tá bom? Certo. Irmão, tem laser aí? Tem algum laser? Tem não, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não alcanço ali, mas tudo bem. Irmão, presta atenção aqui. Vocês conseguem lembrar onde é que estava aquela parte verdezinha? Aqui consegue localizar? Sim. Tá vendo essa pecinha aqui azul? Sim. Sim ou não? Sim. Pronto, eu preciso só do sim ou do não, só para saber se os irmãos estão entendendo, tá bom? Porque se os irmãos não entenderem, eu não fiz nada. Certo? Tá vendo essa peça azul aqui, né? Sim. Ela, ó, se você prestar atenção, ela faz um contornozinho, lembrando daquela função do verde, tá vendo? Pronto. Essa peça aqui do hipocampo, ela liga essa parte da frente, verdinha aqui, que é o lóbulo pré-frontal, certo? O cérebro como um todo, ele tem um negócio chamado neuroplasticidade. Essas duas regiões, juntas como todas as partes do cérebro, mas essas duas especificamente, são as que são mais estimuladas, onde a sinapse, que é a energia que corre entre os neurônios, funciona, certo? É as partes neurológicas do cérebro responsável pela tomada de decisão, pelo aprendizado, presta atenção, pela memória. Se você diz assim, acha que eu não consigo me lembrar disso, eu estou tão esquecida, eu estou tão preocupada, eu não consigo reter um número de telefone. No meu tempo eu sabia colocar no meu telefone, o tempo todo, não. Quem alcançou esse tempo aí? Glória a Deus, nem começou a promover assim, né? Tem um bocado aqui comigo. Hoje, quem é que sabe pelo menos o número de telefone gravado da esposa ou da namorada? Eu sei. Eita, Jesus, é melhor não perguntar, né? Porque acho que vai ter gente que vai apanhar em casa, viu? Irmão, tu grava isso aí, viu? Aí o que acontece, irmão? Essa parte aqui toda, ela é responsável por isso. Tá comigo? Eu quero que você entenda. Pela tua aprendizagem, pela tua memória, certo? Pela tua atenção, pela tua concentração, pela tomada de decisão e pela impulsividade.
Certo? Essas duas partes. Volta aí, irmão, só para ficar fixado. Volta ao anterior, só para os irmãos fixarem. Essa aqui, retorna, agora. Muda lá, pronto. Agora aqui, olha no simples. Irmãos, adolescentes, jovens, de 25 anos para baixo, ou até 30, porque o ser humano ele é muito volátil, muito complexo, e tem gente que está com 20, 25 anos e ainda é um garoto de 18. Então, presta atenção. Não os mais velhos do que isso, não se enquadram, tá bom? Mas presta atenção aqui. Essa parte neurológica aqui, irmão, da frente, verde, certo? É o lóbulo pré-frontal. E ela só está plenamente desenvolvida com 25 anos de idade, em média. Significa dizer que, em tese, cientificamente falando, algumas decisões, alguns aspectos relacionados da aprendizagem, da memória, da concentração, estarão aqui em desenvolvimento também, certo? Mas o que acontece, irmão? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que a exposição a telas, certo? E aqui telas que eu falo, televisão, computador, celular, ela tem as luzes amarelas e azul. A gente não consegue ver, certo? Ela tem essa nomenclatura, não que ela tenha essa cor. Entendeu? O que acontece? Esse estímulo eletroeletrônico, ele danifica essa parte neurológica. É por isso que depois de você passar algumas horas no computador ou no celular, você não tem mais ânimo para nada, se for uma obrigação. É por isso que quando você está vendo um filme muito viciado daquela série, você não consegue se concentrar na leitura. É por isso que quando você está viciado em pornografia, os estímulos neurológicos acontecem muito freneticamente, muito rápido. Ela vem, passa por aqui pelo lóbulo pré-frontal, vem para o lóbulo occipital e entra aqui na amígdala, no sistema límbico e aciona o teu sistema de recompensa. É dopamina, é alegria, é aquele estímulo. Isso vicia. É o que o crack e a cocaína faz na mente. E dependendo da quantidade pode ter alucinação. Certo? O que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós, por ignorância, sem saber, sem conhecimento, a gente se expõe tanto à degradação do nosso cérebro. E mãezinhas, papais, jovens, escute uma. Se você for ter menino, trabalhe pra caramba. Escute. Eu tenho duas e quero ter mais dois, no mínimo. Glória a Deus, abençoe minha esposa, Jesus. Olha só, isso aqui é muito sério. É comum na nossa sociedade, é que eu não estou criticando dizendo que você está certo ou errado, tá bom, irmão? Entenda, por favor. Eu só estou dizendo que você é responsável pelo menino que você bota no mundo, certo? O que acontece? É muito comum as pessoas darem isso aqui para o menino se perder. Tem amigo meu, irmão, assim como o pastor Carlos é meu irmão, que o menino tem 4 anos de idade, o pai é um grande profissional, que ganha muito bem, certo? Mas que o menino não se desenvolve, porque esse desenvolvimento aqui está atrofiado. Onde ele vai aprender a falar, onde ele vai aprender a reter informações, está atrofiado pelo estímulo excessivo das luzes amarelas e azul. E segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças de 0 a 2 anos é zero tela. Zero tela, irmão. De 2 a 12 anos, meia hora. Dá um Google aí, não acredito no irmão simples não, pesquisa. E eu pesquisei pra caramba. E glória a Deus que eu até entendi algumas coisas da minha esposa. Ela é web design, trabalha muito com isso. Certo? Porque a verdade liberta. A verdade liberta. Tá bom? Então pesquisa, dá um Google. Aí você pergunta assim, vamos simples agora, o que é que eu vou fazer? Porque o meu menino é uma peste. O menino é danado. Aí não é contigo, o menino é teu. Depois que eu digo para vocês aí, galera, agora escuta aqui, jovens. O teu juízo, galerinha, de menos de 25 anos para baixo, o teu juízo não está essas coisas todas, não. Ele está em desenvolvimento ainda. Então, se tu está pensando em fazer besteira, pensando em conhecer o mundo, pensando em dar uma sapecada em alguém, entenda sapecada de forma erótica, tá? Erótica, cuidado, porque isso não vai fazer bem a você. É contrário ao que a palavra de Deus ensina. Isso pode trazer consequências pesadas para a sua vida, como uma doença fisiológica ou emocional muito grave, gravidez indesejada, vai interromper os ciclos, os sonhos da tua vida. E aqui eu quero tentar terminar, certo? Vai ficar em aberto, mas vou terminar aqui.
Olha só, irmãos, na nossa vida, as coisas não acontecem dentro de uma perfeição, não acontecem dentro dos nossos sonhos, mas se nós nos humilharmos diante da vontade de Deus e vivermos a vontade de Deus, a probabilidade da ressurreição dos nossos sonhos se torna realidade. Aleluia. O teu futuro, os teus sonhos poderiam ou podem ter sido esquecidos, mas não foi culpa de Deus, foi decisões equivocadas que você tomou. Você está sendo bombardeado, jovem, todos os dias, por ideologias, proselitismo, ou pessoas querendo colocar na tua mente ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Onde os cientistas passam muito tempo estudando, os homens de fé já sabem disso há muito tempo. Exemplo dos benefícios do jejum, certo? O que acontece? Escute, o que acontece? Diante das suas tomadas de decisões, diante das suas dúvidas, diante dessas situações que te desafiam todos os dias, dobre os seus joelhos. É importante recorrer ao psiquiatra, beleza? Se tu não está conseguindo dormir, se tu não está conseguindo comer, se tu não está conseguindo se relacionar, se concentrar, procura lá. Ou procura um psicólogo que é um pouco mais barato, ele vai te dizer se ele for bom, se tu precisa ou não de remédio, tá? Mas se tu é liso e o SUS não te atende, então dobra o joelho, cara, porque Deus faz milagre. Aleluia. Deus muda história. Deus ressuscita sonhos. I'm from to Vicente Pison and I'm going to now the world I learned. É línguas estranhas, mas é inglês. Eu sou do Vicente Pison e agora você me levando para a Irlanda. Glória a Deus. Obra de Deus, missionário. Eu não queria mais ser chamado de pastor. Eu proibi muita gente de me chamar assim. Danilo me conheceu na igreja, antigamente era pastor, certo? Proibi muitos irmãos, ficou respeito por causa dos meus traumas, dos meus erros, das minhas decisões equivocadas. Mas Jesus restaurou minha vida, meu ministério, meus sonhos. Eu não sou melhor do que você. Eu apenas fui esperto e disse sim. Eu disse sim para Jesus. Eu disse não para as minhas vontades. Eu disse não para ideologias, disse não para ego. Eu joelhei e disse, Senhor, que tu cresce e que eu diminua. Usa o que eu tenho a teu favor para resgatar a alma. E é por isso que eu estou hoje aqui, para te dizer que Deus não te trouxe por acaso. Eu te disse essa frase várias vezes, porque Deus quer te restaurar teu casamento, a tua vida, a tua paz, a tua saúde mental. Isso foi só estratégia, irmão. Não é conhecimento, não é diploma, não é título, é fé, é graça, é milagre de Deus. Se você segue pronto caminho, quer dizer que você é um louco, mas é um louco destrutivo, porque nós temos que ser loucos sim, mas louco por Jesus. Louco pelo Evangelho, e a raça. É quando uma mulher muito bonita, cara, lá em cima de tudo, disse não, porque eu sou filho de Jesus. Aí quando teu marido não presta, e tu como testemunho de uma mulher cristã, baseada no Espírito Santo, dá uma surra de amor. Não nega como, não nega fogo. E dá pro joelho, consagra e exemplo pra esse cara. Como é essa? E tu, cara, não é porque tu é forte, de testosterona, não tem músculo, não tem dinheiro. A tua esposa, Deus disse pro teu marido condicionalmente. Talvez você erre. Glória a Deus. Talvez você não consiga, mas te humilha, cara. Toca o primeiro amor. Isso é saúde mental, é fortaleza, é saber que eu sou limitado, que eu sou sortudo porque Deus me escolheu para esse ano. Eu não mereço, não sei o porquê. Minha avó foi assassinada com 17 facadas, eu estava dentro de casa. A velha começou a ser esfaqueada, traindo o marido, morreu no quintal. E por que eu estou vivo, eu não sei. Pastor Carlos foi meu testemunho, um cara que eu trabalhei na segurança pública, um cara muito grande e forte, veio tomar minha água, deu um tiro dele. Não matei, atirei na perna. Fui quase expulso da polícia na época. Hoje eu estou saindo pela porta da frente, pedindo para sair, para ir para a obra de Deus, porque Deus me enviou. Aleluia! Certo? Mas Deus me preservou disso. Porque não sei. Você está aqui, talvez não saiba por que também. Mas Deus tem um plano na tua vida. Então diga assim para o ministério: não seja otário como Jonas. Jonas apanhou, desobedeceu.
sem um propósito diferente, depois acabou cumprindo aquilo que tinha que cumprir. Foi abestado. Apanhou, fugiu e voltou. Tu quer apanhar? Não, eu quero cumprir isso, eu estou aqui. Eu não quero ser abestado mais não. Então, para concluir, Deus tem um propósito maior para a sua vida. Aleluia. Tudo que você pensou, tudo que você passou, tudo que você imaginou que tinha acabado, desilude, cara. Desilude, menina, menino. Isso é só o começo do ministério. Amém? Glória a Deus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja.